Olá, eu quero cumprimentá-los no amor de Jesus e quero dizer que é uma grande satisfação podermos estar juntos nesta quinta aula do nosso curso teológico do Instituto de Ensino Teológico e Treinamento Ministerial do Ministério Ágape. E eu quero cumprimentar a todos os alunos no amor de Jesus e desejo que tenhamos um bom tempo de aula, um bom tempo de crescimento e que a graça do Senhor seja sobre a vida de todos. A ênfase desta quinta aula recai sobre a natureza do Antigo Testamento. Eu creio que será de grande valia esta quinta aula, ou este assunto, que enfatiza a natureza do Antigo Testamento, pelo fato de, embora a Bíblia ser o livro mais vendido no mundo inteiro, nem por isso todo povo tem perfeito conhecimento dela, muito especialmente no Brasil. Talvez a falta de conhecimento em relação à Bíblia por parte dos evangélicos, por parte dos cristãos, se deva ao interesse, a falta de interesse genuíno para o conhecimento, o aprendizado. E isso faz com que, para o povo, nós cristãos, em virtude da falta do genuíno interesse, não tenhamos esse conhecimento, e aqueles que não são evangélicos, talvez aumente por desprezo ou desdém para com este livro sagrado. Parte também da nossa cultura o desinteresse, pelo conhecimento, pelo aprendizado, pela leitura, e isso faz com que a Bíblia seja mais um livro entre aqueles que não são de interesse na nossa nação. Então, nós vamos estudar hoje sobre a natureza do Antigo Testamento, e o meu desejo é que tenhamos um bom aproveitamento desse estudo. Você que está no Rio de Janeiro, está em alguma outra cidade, ou vai assistir este vídeo depois no YouTube, em alguma outra plataforma, você que será abençoado ou vai abençoar a vida de pessoas por meio dos conhecimentos adquiridos aqui neste curso. Eu louvo a Deus por sua vida e que a graça do Senhor seja abundante sobre a sua vida. Que Deus o abençoe. Então, partindo do nosso assunto, a natureza do Antigo Testamento, e após essa breve introdução à natureza do Antigo Testamento, quero considerar que lida pelos pregadores e pelos crentes, e muitos dela se valem para reforçar suas opiniões
em matéria de moral e mesmo filosofia, ainda assim se pensa que a Bíblia é um livro para ser interpretado por especialistas em matéria de exegese. Por muito tempo ficou essa ideia de que quem tinha a arte da interpretação, quem tinha o saber para interpretar, eram pregadores, eram os exegetas, os apologetas, e ficou essa ideia por muito tempo de que quem tinha a autoridade para interpretar eram realmente essa classe de pessoas. Todavia, a Bíblia ou as Escrituras, lida pelos pregadores e mesmo pelos crentes, muitos se valem para reforçar suas opiniões em matéria de moral e mesmo filosofia. E ainda assim se pensa que a Bíblia é livro para ser interpretado por especialistas em matéria de exegese. Já aprendemos em algum tempo, em outras lições, que a Bíblia ela não é um código de regras, ela não é um manual de regras, de pode, não pode, proíbe, libera, e nós vamos ver que muitos se valem da Bíblia para reforçar suas opiniões a respeito de matéria moral e mesmo de filosofia. Né? E ainda há alguns que pensam que o livro é para ser interpretado por especialistas em matéria de exegese. E este ponto de vista, ou seja, essa ideia de que a Bíblia deve ser lida por especialistas em matéria de exegese, pelos sujeitos do suposto saber, essa ideia ou este ponto de vista é especialmente verdadeiro quanto ao Antigo Testamento. Ou seja, há tantos pontos sensíveis, há tantas situações complexas no Antigo Testamento que uma grande maioria entende que este ponto, ou seja, o Antigo Testamento deve ser realmente interpretado apenas por especialistas e gente entendida do assunto. Até certo ponto, são responsáveis por tais ideias os intérpretes inexperientes que procuram colocar o Antigo Testamento dentro do Novo ou vice-versa. Ou seja, cria-se uma miscelânea e trazem coisas do Antigo Testamento e colocam dentro do Novo Testamento, ou tiram do Novo Testamento e colocam dentro do Antigo Testamento, e isso cria-se esta dificuldade. E a responsabilidade por tais ideias são os intérpretes inexperientes, ou seja, misturam tudo e ignoram a situação histórica de cada parte, ignoram o momento histórico de cada parte. Então, se o Antigo Testamento é apenas o Novo em hieróglifos,
então é muito mais fácil ler apenas o Novo Testamento e desprezar o Antigo. Evidentemente, se o Antigo Testamento é tão complexo, tem as suas dificuldades, exige o debruçar sobre a história, as narrativas, os acontecimentos. Se o Antigo Testamento exige tudo isso, então é muito mais fácil ler apenas o Novo Testamento e desprezar o Antigo, evidentemente. E qualquer estudo feito à margem da história do Antigo Testamento é a mesma coisa que lhe tirar a vida e formar um esqueleto. Não dá. Então, o Antigo Testamento, ele tem a sua importância, ele tem a sua natureza, e como diz aqui o nosso assunto, o nosso estudo, o Antigo Testamento é apenas o Novo Testamento em hieroglifos. Então é muito mais fácil, ou seja, vai exigir pesquisa, vai exigir busca intensa pelo conhecimento, para que o Antigo Testamento seja colocado também assim no seu devido lugar. Muitos dos críticos têm dado a sua contribuição a esta maneira de entender o Antigo Testamento e de criar uma antipatia de todo desnecessária. Voltando aqui a uma colocação que foi feita, que muitos intérpretes inexperientes tentam colocar o Antigo Testamento dentro do Novo. Eu vou dar um exemplo aqui, bem simples, que é comum acontecer. Por exemplo, nunca vamos ouvir falar de Jesus Cristo no Antigo Testamento como ouvimos falar no Novo Testamento. Há situações do Antigo Testamento que nos apontam para Jesus. Por exemplo, quando Gênesis diz, e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, de acordo com a nossa semelhança. Façamos o homem. Façamos, segunda pessoa do plural. Então, duas pessoas ou mais pessoas estavam ali presentes nesta declaração. Façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Então, eu faço uma pergunta: qual é a imagem de Deus? Qual é a semelhança? Qual é a referência que nós temos de Deus? Então, quando esse texto, na minha compreensão, quando Deus diz, façamos o homem, havia ali uma conferência entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Quando Jesus, numa disputa com os fariseus, a respeito de ser ele ou não o Filho de Deus, e estava sendo acusado de se tornar como Abraão, os fariseus diziam que tinham como pai Abraão. Então Jesus disse o seguinte: antes que Abraão existisse, eu sou. Então esse texto me faz entender que quando Deus determina criar o ser humano,
ele faz a sua conferência, façamos o homem a nossa imagem. Então, na minha leitura, Jesus está se referindo ao filho dele. Vamos encontrar o filho aí nessa declaração. Quando Deus diz a serpente que a semente da mulher ia pisar a cabeça da serpente, eu entendo que o próprio Deus estava falando aí do seu Filho Jesus Cristo. E em outras passagens do Antigo Testamento, nós vamos encontrar referências que nos ajudam a entender que estava se referindo a Jesus. Mas eu nunca posso dizer que Jesus atendeu a oração do profeta Daniel. Eu não posso dizer que foi Jesus quem levou Elias à casa da viúva. Ou seja, não dá para colocar o Antigo Testamento, porque ele tem o seu momento específico, não dá para colocar o Antigo Testamento dentro do Novo Testamento. O Antigo Testamento é apenas o Novo, em hieróglifos, né? Ou seja, figuras, desenhos que nos ajudam a fazer realmente, ou que exigem um debruçar para que possamos compreender aquelas figuras que estão registradas lá. Muitos dos críticos têm dado a sua contribuição a esta maneira de entender o Antigo Testamento e de criar uma antipatia de todo desnecessária. Como não se compreende bem, não entende bem, então é muito mais fácil também rejeitar, criticar, desdenhar. E isso tem criado assim uma antipatia de todo desnecessária. E muitos desses críticos decompuseram-no em pedaços, retalharam, esquartejaram o Antigo Testamento, como se estivessem fazendo um estudo anatômico, tirando-lhe toda a conexão histórica, e destruindo a verdade, ou relegando-a a um plano de segunda categoria. Ou seja, levaram o Antigo Testamento para o campo do descrédito, da desconexão, da incompatibilidade, e isso transformou realmente assim algo antipático a muitas pessoas. Um grande escritor disse o seguinte: eles começaram com um canivete e terminaram com um machado. Ou como outro afirmou, eles foram atiçados pelas fascinantes cavilhações da vaidade humana. Todavia, valiosa contribuição foi feita ao estudo do Antigo Testamento, no sentido de que é possível interpretar uma passagem deslocada do seu lugar e do sentido histórico, e o estudo destes críticos tem sido feito de tal modo que todo o peso e o valor das verdades espirituais foram totalmente negligenciados. O Antigo Testamento registra acontecimentos maravilhosos, relatos que edificam profundamente a nossa fé, e há coisas que só poderemos entender no Novo Testamento a partir do Antigo Testamento.
Dois exemplos eu quero dar. Dois exemplos. Quando Isaac está sendo levado pelo seu pai Abraão para o sacrifício, essa situação está lá em Gênesis, o sacrifício de Isaac. Abraão toma seu filho Isaac, vai sacrificá-lo em oferecimento ao Senhor. E depois, quando Abraão e Isaac chegam ao monte, ele prepara o altar, prepara a lenha, prepara todos os elementos para o sacrifício. E aí o seu filho Isaac, ele faz a seguinte pergunta: meu pai, aqui está a lenha, aqui está o machado ou o cutelo, mas onde está o cordeiro para o sacrifício? E Abraão responde: Deus proverá para si o cordeiro. Bom, milhares de anos se passaram, e um dia está João Batista batizando, e Jesus vem se aproximando, e João Batista diz o seguinte: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Só é possível entender essa declaração de João voltando a milhares de anos atrás, no Antigo Testamento, quando Isaac faz a pergunta: aonde está o cordeiro para o sacrifício? Milhares de anos depois, João Batista responde a pergunta dizendo: eis aí o cordeiro que tira o pecado do mundo. O segundo exemplo é que quando Jesus ele entra na casa de Zaqueu, e Jesus é ali criticado por entrar na casa de um publicano, e Zaqueu é constrangido por algumas acusações, e aí Zaqueu faz a seguinte declaração a Jesus, a seguinte afirmação: mestre, se eu tenho roubado alguém, eu estou disposto a dar 4 vezes mais. Quando Zaqueu faz tem essa boa intenção, não é porque ele estava com seu coração inundado de gratidão, é porque a lei dizia que se um homem encontrasse um animal perdido, alguma coisa que se perdeu e fosse achado, ele tinha que devolver 4 vezes mais. Ou seja, então, na verdade, Zaqueu ele está dizendo o seguinte a Jesus, em outras palavras: mestre, eu estou disposto a cumprir o que a lei de Moisés dizia, ou diz. Se alguém encontrar, se eu roubei, eu estou disposto a dar 4 vezes mais. Então, o Antigo Testamento ele sinaliza para o Novo Testamento, e só será possível entendermos situações do Novo Testamento mediante o Antigo Testamento. É o Antigo Testamento que lança luz, que clareia, que explica situações do Novo Testamento. Então, eu posso dizer que o Antigo Testamento são as peças do quebra-cabeça espalhadas. O Novo é o tabuleiro. O Novo Testamento é o tabuleiro onde essas peças serão encaixadas, e assim, cada uma encaixada com
com a sua peça certa, então nós temos aí a figura completa desse grande quebra-cabeça. Bom, todavia, o Antigo Testamento ele deu uma contribuição, ou melhor, todavia nós tivemos assim uma grande contribuição feita ao estudo do Antigo Testamento, no sentido de que é impossível interpretar uma passagem, deslocada do seu lugar e do sentido histórico, e o estudo destes críticos tem sido feito de tal modo que todo o peso e o valor das verdades espirituais foram totalmente negligenciados. Ou seja, ainda que alguns tenham não dado uma contribuição positiva ao Novo Testamento, ainda que alguns tenham faturado, esquartejado o Antigo Testamento, todavia, uma valiosa contribuição foi feita ao estudo do Antigo Testamento. Ou seja, é impossível interpretar uma passagem deslocada do seu lugar e do seu sentido histórico. Por essa razão que, na minha leitura, o Antigo Testamento exige muito mais pesquisa, exige busca acurada dos fatos, levantamentos históricos, para que possamos pelo menos nos aproximar das verdades e das realidades que o Novo Testamento nos apresenta e traz para nós. E todos esses esse desencaminhar do Antigo Testamento por esses críticos deve-se à sua ênfase evolucionista, que levou-os à convicção de que apenas pequenas porções do Antigo Testamento são dignas de estudo. Eu acredito que muita gente pensa assim. Muita gente hoje pensa que o Salmo 23 pode ser aproveitado. Gênesis capítulo 1, não. Ou seja, apenas pequenas porções do Antigo Testamento são dignas de estudos. Entre elas, as dos profetas do 8º século a.C., quando o Antigo Testamento alcançou seu ponto culminante. Entretanto, para os escritores do Novo Testamento, o Antigo tinha outro valor muito diferente. É uma questão de ter uma como nós estudamos na última aula, na última lição, é a revelação. Né? Os escritores do Novo Testamento deram um outro valor ao Antigo Testamento. Ou seja, eles não se detiveram apenas nos livros do Antigo Testamento, que mais se aproximavam dos ensinos de Jesus, mas contemplaram a história dos hebreus no seu todo, culminando com a revelação de Deus ao Israel espiritual, por meio da encarnação do Filho. Em Jesus mesmo encontramos essa atitude. Jesus sempre considerou as Escrituras como um todo e nunca como uma compilação. Ou seja, então essa é a visão que eu, você, aluno, devemos ter do Antigo Testamento. Não é uma compilação, mas é olhar para o Antigo Testamento como os escritores do Novo Testamento olharam. Eles deram um outro valor muito diferente, porque eles não particionaram a história
não desconectaram a história dos fatos e dos seus personagens, mas eles olharam para o Antigo Testamento e viram que mais se aproximavam daqueles ensinos de Jesus. E esses ensinos culminou com a revelação de Deus ao Israel espiritual por meio da encarnação do Filho. Em Jesus mesmo encontramos essa atitude. Jesus citou quantas coisas do Antigo Testamento, né? Quando perguntaram a Jesus a respeito da vida eterna, o que faço para herdar a vida eterna? Então Jesus perguntou, como é que você interpreta? Ou seja, e Jesus citou tantas coisas do Antigo Testamento, e ele sempre considerou as Escrituras como um todo, e nunca como uma compilação. Eu desejo que esta seja a nossa postura diante do Antigo Testamento, né? De modo que possamos ainda, nas páginas do Antigo Testamento, nos alegrar com o plano da redenção, com o plano da justificação, com o plano elaborado por Deus de trazer um Messias ao mundo para resgatar aquele que se havia perdido. Que possamos, nas páginas do Antigo Testamento, nos alegrar com a constituição de um povo por meio do qual a glória de Deus seria revelada ao mundo, a história dos hebreus. De modo que, conhecendo o Antigo Testamento, juntando cada peça desse quebra-cabeça, possamos visualizar a bela figura desenhada pelo Criador, o autor da nossa eterna salvação. Nós vamos ver ainda também que outros, por sua vez, diminuem o Antigo Testamento quando o comparam com o Novo Testamento. Não, eu acho que poderemos resumir da seguinte maneira: o Antigo Testamento são as peças de um quebra-cabeça espalhadas, mas completas, que formam o grande desenho, né, do Novo Testamento. E a segunda coisa é que o Antigo Testamento é a construção da história, é a apresentação dos fatos históricos, é a sombra daquelas coisas que seriam depois reveladas lá no Novo Testamento. Então, o Antigo Testamento ele é diminuído quando comparado com o Novo Testamento, porque aqueles que o comparam afirmam que, sendo o Novo Testamento o cumprimento do Antigo, o estudo das Escrituras judaicas é de pequena valia. E tal opinião é astuta como a do estudante que imaginasse começar o seu estudo da linguagem do Antigo Testamento numa classe de hebraico adiantado, na suposição de que somente no estudo avançado é que se pode compreender a revelação completa. Ou seja, esses críticos afirmam que se o Novo Testamento é o cumprimento do Antigo, então o estudo das Escrituras judaicas
é de pequena valia. Ou seja, a base, o jardim da infância é de pequena valia. Alguns anos atrás, quando eu comecei a estudar piano, me recordo que uma vez eu chamei o professor e levei um método para ele. Eu perguntei a ele: professor, o senhor acha que eu consigo tocar essa peça aqui? Ele me diz assim: sim, consegue, consegue. Se você estudar bastante, se dedicar bastante, você consegue. Só que depois você vai ter que voltar lá atrás, lá no beabá, para aprender como é que você chegou a esse ponto. Ou seja, então nós não podemos desprezar aquela base que vai realmente sustentar depois a revelação. Eu estava hoje fazendo a minha aula de violoncelo e conversando com o meu professor, estávamos comentando exatamente sobre isso. Você se adiantar tanto e desprezar a base e achar que pode trabalhar assim de um modo desconectado. Não dá. Então, o Antigo Testamento, ele é o farol e ao mesmo tempo é a sombra das coisas que estavam por vir. A verdade é que para se compreender o hebraico ou o Antigo Testamento, tem de se passar pelo vale preliminar da iniciação da língua. Ou seja, vou voltar aqui atrás um pedacinho aqui. Tal opinião é tão astuta como a do estudante que imaginasse começar o seu estudo da linguagem do Antigo Testamento numa classe de hebraico adiantado. Não dá. Na suposição de que somente num estudo avançado é que se pode compreender a revelação completa. A verdade é que, para se compreender o hebraico, tem de se passar pelo vale preliminar da iniciação desta língua. Eu estou também estudando aqui o idioma alemão, e o alemão sempre foi um idioma que me assustou. Mas questão de uns 3 meses atrás, firmei amizade com uma musicista da Alemanha e passamos a nos comunicar. Então eu não entendo nada de alemão, ela não entende nada de português e usávamos o tradutor. Então eu fui lendo os textos que ela me mandava em alemão. Hoje eu tenho uma professora de alemão, não tenho pronúncia de certas palavras, mas conheço algumas palavras já do idioma. Então, sistematicamente, tenho feito as minhas aulas, como conjugação verbal, os pronomes pessoais, ou seja, o passo a passo, desde o jardim da infância para chegar até algo mais avançado. Então, do mesmo modo, os que pretendem entender o Novo Testamento, ignorando o Antigo Testamento, são passíveis de penalidades pelas injustiças e incompreensões de suas interpretações. Entendeu? E tal atitude tem levado muitos eruditos a interpretar o Novo Testamento segundo a literatura e pensamento gregos, ignorando ou pretendendo ignorar
o conceito e a natureza hebraica que lhe deram origem. Por exemplo, é muito mais fácil, é muito mais verdadeiro, muito mais seguro conhecermos a história dos judeus ou dos hebreus a partir daqueles que a vivenciaram ou daqueles que estiveram no palco da história dos hebreus, do que em algum outro lugar remoto do mundo. Então, tentar entender o Antigo Testamento, ignorando o Antigo, são passíveis de penalidades pelas injustiças e incompreensões de suas interpretações. Tal atitude tem levado muitos eruditos a interpretar o Novo Testamento segundo a literatura e pensamento gregos, ignorando ou pretendendo ignorar o conceito e a natureza hebraica. Não dá. Isso é infidelidade, isso é injustiça, e para aqueles que desejam realmente entender o Antigo Testamento, tem que realmente ir ao berço, né, aonde a história se originou. E esta tem sido a característica, feição da história do pensamento cristão. Nos últimos anos, entretanto, a maior ênfase da erudição neotestamentária tem sido posta na unidade essencial da Bíblia. Como o escritor disse, nenhum progresso ou compreensão do cristianismo primitivo será possível, a menos que a arca da exegese do Novo Testamento seja reconduzida de sua matroca nas terras dos filisteus ao porto seguro das escrituras clássicas do Antigo Testamento, a lei e os profetas. Ou seja, não haverá evolução, não haverá progresso no conhecimento bíblico, não haverá evolução no conhecimento, compreensão do cristianismo primitivo, a menos que a arca da exegese do Novo Testamento seja reconduzida de sua má troca nas terras dos filisteus ao porto seguro das escrituras clássicas do Antigo Testamento, a lei e os profetas. Ou seja, trocando em miúdos, precisamos voltar do Novo Testamento, irmos até o Antigo Testamento, se desejarmos, se quisermos compreender melhor o cristianismo primitivo. Contrariamente, o Antigo Testamento não deve ser estudado independente do Novo, porque é este que abre a porta de muitos mistérios do Antigo Testamento, inclusive do plano e propósito que presidiram a sua revelação. Ou seja, um não vive sem o outro, um não sobrevive sem o outro, um sozinho vai deixar a história incompleta. É como você ter um álbum de figurinha e tem uma figurinha que está faltando e você não fecha a coleção porque não tem aquela figurinha. Então, o Antigo Testamento não deve ser estudado independente do Novo, porque o Novo abre as portas dos mistérios, ou de muitos mistérios do Antigo Testamento. Um outro exemplo aqui. Quando o etíope
Lá no livro de Atos dos Apóstolos, o etíope ele está descendo a faixa de Gaza e o Espírito Santo diz a Filipe: aproxima-te da carruagem onde está o eunuco. E Filipe se aproximou e perguntou ao eunuco: você está entendendo o que você está lendo? E o eunuco estava lendo a respeito do profeta Isaías, capítulo 53. E aí o eunuco respondeu a Filipe: como é que eu vou entender se não há alguém para me explicar? Filipe subiu na carruagem, interpretou a passagem para o eunuco, fez o apelo, falou do batismo e Filipe disse: olha, se você crê de todo o coração, você pode se batizar. Desceram, tinha algumas águas ali e foi batizado. E o Espírito Santo arrebatou Filipe, ou trasladou Filipe para um outro lugar. Ou seja, no primeiro século, o Espírito Santo estava se movimentando na vida dos discípulos, e lá estava o homem na sua carruagem, lendo a respeito do profeta Isaías. Então, Filipe expõe toda a história, evangeliza, batiza, e o eunuco assim segue feliz a sua viagem. Então, não podemos, ou melhor, o Antigo Testamento não deve ser estudado independente do Novo, porque o Novo abre a porta de muitos mistérios do Antigo Testamento, inclusive no plano e propósito que presidiram a sua revelação. Bom, talvez a maior dificuldade que uma pessoa que deseja conhecer ou compreender o Antigo Testamento encontre seja justamente a inadequada compreensão de sua literatura. O meio pelos quais os escritores comunicaram os seus pensamentos foi a linguagem. A arte de falar é a principal bênção pela qual as ideias de uma pessoa podem ser comunicadas ou comunicadas a outra. A linguagem, por sua vez, tem suas formas definidas, as quais levam consigo suas leis e seus modos de interpretação. Bom, se um escritor bíblico usou um tipo particular de literatura, o seu pensamento deve ser interpretado de acordo com as leis universais da linguagem, daquele modo de expressão. A menos que uma pessoa seja capaz de determinar se certa passagem é uma ousada imaginação poética ou apenas prosaica declaração de um fato científico, a sua interpretação deve ser necessariamente precária. Se tal fato não puder ser devidamente determinado, o significado da passagem deve permanecer em dúvida. Então, uma vista de olhos à Bíblia em português revelará que bem pouco auxílio poderá obter um leitor para descobrir o tipo de literatura de uma passagem qualquer. Se abrirmos a Bíblia em qualquer ponto, verificaremos que ela foi arbitrariamente dividida em capítulos, livros e versos. Não compreendendo
que os capítulos e versos foram colocados para facilitar a leitura, o leitor comum concluirá que aquelas divisões sempre fizeram parte da Bíblia, sabendo nós, entretanto, que o original não tinha nem capítulos nem versos. Certamente, tais coisas ajudam a compreender as Escrituras, mas a literatura sagrada sofreu muito por causa de tal desmembramento. Imagine-se o que aconteceria se os poemas de Tennyson fossem editados em capítulos e versos, sem qualquer consideração para com o arranjo original. Entretanto, foi justamente isso que aconteceu com a Bíblia. Ou seja, a Bíblia ela não tinha essas divisões, capítulo 3, verso 5, eram rolos e os assuntos eram sequenciais. E o leitor que não compreende, ele vai achar que essas divisões sempre fizeram parte da Bíblia. Há alguns que consideram o estudo literário das Escrituras como desaconselhável, como se a admiração da beleza de uma flor prejudicasse a apreciação do seu admirável valor. Infelizmente acontece isso, né? Alguns que consideram o estudo literário como desaconselhável. Ou seja, como é que você vai compreender a beleza de Cantares de Salomão, né? A paixão do noivo pela noiva? Como compreender o erotismo de Cantares de Salomão sem se debruçar na literatura que abre a compreensão para entender o princípio espiritual de Cantares de Salomão? Então, a admiração da beleza de uma flor não prejudica a apreciação do seu admirável odor. Alguns que consideram o estudo literário como desaconselhável. Antes de qualquer coisa, pode ser admirada, deve ser capaz de atrair. O manejo teológico das Escrituras tem destruído muito da sua beleza e atração. Existem os pontos espirituais, mas existem pontos que podemos fazer uma leitura diferente. Por exemplo, uma vez conversando com os seus discípulos, Jesus disse o seguinte: olhem para as aves dos céus. Não semeiam, não colhem, e contudo o vosso Pai as alimenta todos os dias. Quando nós olhamos para esta passagem, nós a olhamos apenas naquela perspectiva do cuidado de Deus, de que nada vai faltar, que podemos ficar despreocupados, que podemos relaxar. Mas a literatura me ajuda a entender que Jesus está convidando os seus discípulos para uma vida de contemplação. Quando ele diz: olhem para as aves dos céus, vejam os lírios do campo. Isso é um convite à contemplação. Então, se você contempla a natureza, você tem nesse contemplar os seus diálogos interiores,
Qual o problema? E, infelizmente, devido a essa ideia de que o estudo literário é desaconselhável, o manejo teológico, né, sistemático, então isso tem destruído muito dessa beleza e atração. E, como diz aqui o nosso estudo, necessitamos renovar a apreciação da beleza das narrativas bíblicas, porque isso é o mesmo que abrir a porta à realização da revelação fundamental. Poxa, Jesus fala do grão de mostarda. Não sei se você já viu um grão de mostarda, talvez menor do que a cabeça de um alfinete, coisa minúscula. E Jesus diz que se tivermos fé como um grão de mostarda, então poderíamos agir assim, assim, assim. Ou seja, não é pelo tamanho do grão, mas é porque aquele grão já tem vida em si mesmo. Precisamos contemplar, precisamos voltar à apreciação da beleza das narrativas bíblicas. E a gente vai encontrar isso até mesmo no Antigo Testamento. É uma tragédia da moderna civilização que os estudantes dos colégios e universidades tenham sido ensinados a apreciar as belezas e sublimidades das obras de Byron e Shakespeare, Browning e outros, e tenham permanecido inteiramente ignorantes da grandeza e magnitude da maior literatura que o mundo já conheceu, só porque esta se encontra na Bíblia. Ou seja, alguns dias atrás eu comentei o seguinte: se você deseja ler um romance com paixão, tragédia, traição, ódio e amor, não precisa assistir os filmes, as novelas da Globo. É só você ler o livro de Esther. Esther nos apresenta todo esse drama, toda essa história recheada de detalhes riquíssimos, e vamos ver ódio, vamos ver traição, vamos ver amor, vamos ver proteção, vamos ver planos, e vamos ver ali, entendeu, também o final feliz. Então, a história de Ruth vai também nos apresentar tantas grandezas e coisas grandiosas, mas, como diz aqui, é uma tragédia da moderna civilização que os estudantes dos colégios e universidades tenham sido ensinados a apreciar as belezas e sublimidades das obras de Byron e Shakespeare e Browning e outros, e tenham permanecido inteiramente ignorantes da grandeza e magnitude da maior literatura que o mundo já conheceu, só porque esta se encontra na Bíblia. Se tal literatura estivesse em qualquer outro livro, o mundo inteiro se curvaria a ele. Então precisamos resgatar, precisamos voltar, precisamos resgatar esta grandeza da literatura bíblica, para que possamos viajar por ela de modo assim muito mais gostoso,
rico, maravilhoso, porque Deus, por meio de tragédias humanas, dramas humanos, Ele transita e, como nos diz a sua palavra, Ele faz o seu caminho no meio da tormenta. Então, é no meio de todos esses dramas, histórias e situações que vamos ver o agir da mão de Deus, o movimentar de Deus nessas situações. Eu quero caminhar aqui para um final e agora nesta segunda parte nós vamos falar dos princípios de interpretação, as línguas originais e o estado do texto hebraico. E assim vamos terminar a nossa aula. Eu estou fazendo uma aula um pouco mais longa, porque as duas últimas, se não me falha a memória, ficamos com 50 minutos. Então estou avançando um pouco aqui para a gente poder se adiantar um pouco mais. Tá? Então, princípios de interpretação, línguas originais e estado do texto hebraico. É a segunda parte dessa nossa aula. Bem, dentro desses princípios de interpretação, e antes de entrarmos aqui, eu peço perdão por todos esses aquecimentos. É que Cascavel hoje está terrivelmente frio. Hoje pela manhã estava aí a 12 graus, com sensação térmica de -1. Então agora, o passado aí das 5 da tarde, deve estar aí uns 12 graus mais ou menos. Então, nós temos aqui princípios de interpretação. A discussão precedente deu ênfase a certos métodos que o estudante deve seguir na interpretação do Antigo Testamento, quer seja uma passagem, quer seja o seu todo. Ou seja, esse assunto aqui, a natureza do Antigo Testamento e princípios de interpretação, está ainda dentro do assunto apologética. Então, o estudante que deseja seguir ou ser exitoso na interpretação do Antigo Testamento, quer seja uma passagem, quer seja o seu todo, ele precisa conhecer esses métodos, esses princípios de interpretação. O estudo, deve ser realmente feito com cuidado. Ao tentar interpretar uma passagem ou descobrir a significação de um trecho das Escrituras hebraicas, devem determinar os seguintes pontos, expostos na ordem de sua importância. Então, o primeiro ponto aqui, a posição histórica do escritor. Ou seja, a primeira coisa que deve ser levada em consideração é a posição histórica do escritor. E nesta posição, ou nesse primeiro princípio aqui, está incluído a história da época e as condições sociais e religiosas prevalecentes. Tanto quanto possível, deve-se conhecer a vida particular do autor e, se possível, os seus antecedentes. Ou seja, fazer um levantamento
da história da época, as condições sociais e religiosas prevalecentes, e tanto quanto possível conhecer a vida particular do autor e, se possível, os seus antecedentes. O segundo princípio tem a ver com a língua original em que o autor se expressou. É impossível traduzir uma língua noutra, porque toda tradução implica numa interpretação. E o conhecimento do hebraico é essencial a quem quiser uma exposição sadia do Antigo Testamento. No caso de não se poder obter tal conhecimento, o estudante deve munir-se dos melhores comentários possíveis sobre o texto hebraico. Então, temos assim duas ferramentas que são essenciais para o conhecimento da língua original. Primeiro, o texto em hebraico, o conhecimento da língua hebraica, e no caso de não se poder obter tal conhecimento por meio de uma escola, de uma escola de um curso de hebraico, então o estudante deve munir-se dos melhores comentários possíveis sobre o texto hebraico. E existem muitos comentários aí bons. Eu tenho um aqui que você pode adquirir, é este Manual de Exegese Antigo e Novo Testamento, de Douglas Sturt e Gordon Fee. E você pode também adquirir este Dicionário Internacional de Teologia do Antigo Testamento. Ou seja, então são ferramentas que vão nos ajudar na compreensão, no conhecimento da língua original em que o autor se expressou. Terceiro ponto, o contexto da passagem. Os escritores sagrados não escreveram cada versículo no vácuo, aleatoriamente, mas certamente seguiram a lógica e a razão, passando de um verso a outro. E cada versículo deve relacionar-se com os outros de que faz parte, ou seja, é uma engrenagem, é uma harmonia, uma unidade, né? E cada passagem deve ser estudada à luz que o livro mesmo oferece. E cada livro deve ser examinado com todos os demais, em sua relação com a revelação progressiva do Antigo Testamento. Essa questão aqui do contexto da passagem, há um provérbio que diz que texto fora de contexto vira pretexto. Estava conversando com um amigo hoje e ele fez uma postagem lá no Facebook. Ele fez uma pergunta. Ele fez a seguinte pergunta, se referindo ao assunto desse criminoso que foi morto, agora foi abatido, tal do Lázaro. Ele fez a seguinte pergunta lá no Facebook: se os policiais, qual a diferença entre o criminoso Lázaro e aqueles que o mataram? Ou seja, ele estava colocando os policiais no mesmo nível do criminoso. E a passagem que ele usou
para fazer a sua pergunta foi Ezequiel, capítulo 18, deixa eu ir buscar aqui, capítulo 18 de Ezequiel. Deixa eu me pegar aqui essa referência, porque foi a que ele usou para argumentar, e eu falei para ele, olha, você tem que tomar um cuidado para que a sua pergunta não faça alguém achar que você está defendendo o bandido. Então, como você usou a Bíblia, então eu vou dar o meu posicionamento com a Bíblia. Então, ele usou a passagem de Ezequiel, capítulo 18, verso 23, que diz assim: afinal, teria eu alguma alegria na morte do ímpio? É uma pergunta. Então, prontamente responderíamos: não, Deus não tem prazer, Deus não se alegra na morte do ímpio. Palavra de Yahvé, o soberano Deus. Ao contrário, porventura não me dá muito prazer ver o ímpio converter-se dos seus maus caminhos e viver? Sim. Sim. Então a primeira pergunta, não, Deus não tem alegria. Deus tem prazer em ver o ímpio se converter? Sim. Sim. Então eu falei para esse meu amigo o seguinte, são duas situações aí. A primeira situação é um bandido, é um criminoso que dizimou, que ceifou a vida de tantas pessoas. Do outro lado, tem policiais no cumprimento da lei e da ordem, na proteção de uma sociedade. E se você usar Ezequiel 18, 23, vai dar problema aí. Mas como você usou a Bíblia, então vamos usar a Bíblia. Aí eu li o versículo 24 para ele. O verso 24 diz assim: se porém um justo se desviar da verdade e da justiça e cometer erros e pecados e todas as práticas abomináveis dos iníquos, deverá ele viver? Nenhum de seus possíveis atos justos será levado em conta. Devido à infidelidade de que é culpado e por causa dos pecados que praticou, sem apelação ele morrerá. Então eu apresentei esse versículo para ele, ele me perguntou qual é o capítulo, eu falei 18, 24. Porque se o tal do Lázaro era um desviado, então ele não era inocente. Então os policiais não são criminosos. E aí eu li também para ele, ainda Romanos, capítulo 13. Eu estou dando esses exemplos porque quando pessoas pegam textos para apoiar alguma ideia, ou discutir, debater simplesmente pelo prazer do debate, então distorce a Bíblia, cria confusão e não ajuda em nada. Então o capítulo 13 de Romanos diz assim: todos devem sujeitar-se às autoridades superiores, porquanto não há autoridade que não venha de Deus, e as que existem foram ordenadas por Ele. Então vamos considerar aqui, trazendo para o nosso, contextualizando, quem é que podemos reconhecer como autoridades? Presidente, governadores, ministros, forças armadas, policiais, pais, pastores, ou seja, todos esses que estão em posição de autoridade, vamos colocá-los aqui como instituídos por Deus. Então, o verso 2 do capítulo 13 de Romanos diz assim: portanto, quem se recusa a submeter-se à autoridade está se colocando contra o que Deus instituiu.
E aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmos. Por essa razão que gente que se levanta contra pastor, filhos que se levantam contra pais, alunos que se levantam contra professores, ou seja, se eu entendo corretamente esse texto de que as autoridades superiores foram constituídas por Deus, e aqueles que se levantam contra esses estão se levantando contra aqueles que Deus instituiu, então eles também trazem condenação sobre si mesmos. Porque os governantes não podem ser motivo de temor para os que praticam o bem, mas para os que fazem o mal. Não queres sentir-se ameaçado pela autoridade? Faze o bem, e ela o honrará. O presidente Jair Bolsonaro disse muitas vezes: não quer ir para a cadeia? É só não roubar, é só não matar, é só atender ou viver a sua vida, atender que você não vai para lá. Então, o contexto de Ezequiel, capítulo 18, verso 23, citado lá pelo meu amigo, ele citou fora de um contexto. Porque se nós invertermos a ordem, e colocarmos da seguinte maneira: se o justo desviar do seu caminho, vamos colocar o 23 no lugar do 24, e o 24 no lugar do 23 e o 23 no lugar do 24. Se, porém, um justo se desviar da verdade e da justiça e cometer erros e pecados e todas as práticas abomináveis dos iníquos, deverá ele viver? Não. Nenhum de seus possíveis atos justos será levado em conta. Devido à infidelidade de que é culpado por causa dos seus pecados que praticou, sem apelação ele morrerá. Afinal, eu teria prazer na morte dele? Ou seja, eu estou aqui parafraseando. Não, Deus não tem prazer. Eu não quero que ele se converta? Sim. Então, o contexto da passagem deve ser respeitado. Os escritores sagrados, eles não escreveram no vácuo, aleatoriamente, mas seguiram a lógica e a razão. Então, cada versículo deve se relacionar ou deve relacionar-se com os outros de que faz parte. Cada passagem deve ser estudada à luz que o livro mesmo oferece, e cada livro deve ser examinado com todos os demais. Tem que haver uma correlação aí. O quarto princípio, o primeiro princípio é a posição histórica do escritor. O segundo princípio, a língua original. O terceiro princípio, o contexto da passagem. O quarto princípio, a natureza da literatura. Como foi sugerido na sessão anterior, o tipo de literatura em estudo é da maior importância para a boa compreensão de uma determinada passagem do Antigo Testamento. E, finalmente, aqui o quinto princípio, as relações existentes com o seu futuro cumprimento. O estudo crítico do Antigo Testamento, com a sua ênfase sobre a história apenas, tem levado muitos a contentarem-se com esta conclusão. Nem Jesus, nem os escritores do Novo Testamento procederam dessa forma. Assim como a vida de um homem torna explícita as suas tendências da infância, o Novo Testamento revela as verdades escondidas no Antigo. Muitas verdades que nem os próprios autores, nem os expositores judaicos descobriram em muitas declarações do Antigo Testamento e só se tornaram claras em Jesus Cristo. Então,
interpretar o Antigo Testamento, fazendo uma observação aqui muito simplista, exige mais entrega, mais busca, mais conhecimento. Mas não é uma tarefa impossível, cansativa, porque, como diz aqui a nossa lição, muitas verdades, o Novo Testamento revela as verdades escondidas no Antigo Testamento. Por exemplo, quando lemos o livro de Hebreus, livro de Hebreus, lá capítulo 9 de Hebreus, vou buscar essa referência aqui, quando pegamos ali capítulo 9 de Hebreus, que fala sobre os ritos mosaicos que eram imperfeitos, o perfeito sacrifício de Cristo. Quando lemos capítulo 11 de Hebreus, que fala sobre os heróis da fé, a gente vai encontrar respostas lá no Antigo Testamento. Porque o Antigo Testamento que falava dos sacrifícios, que falava das ofertas, que falava do sangue, é o Antigo Testamento. Então, querido aluno, o Novo Testamento revela as verdades escondidas no Antigo Testamento. Que possamos nos apaixonar e como estudiosos, apologetas, apaixonados pelo conhecimento, que possamos nos debruçar sobre o Antigo Testamento e explorarmos as suas riquezas, de modo que ainda tenhamos muitas revelações, do Antigo Testamento. Deve-se ter todo cuidado para não ler uma passagem do Velho Testamento, os ensinos que só o Novo contém. Não obstante, deve ficar claro que Jesus é a chave do bom entendimento dos sonhos dos profetas. Portanto, deve-se determinar primeiro o que a passagem teria significado para o escritor e para a sua geração. Por exemplo, o que a passagem de Ezequiel, capítulo 18, verso 23, qual o significado dela para o escritor e para a sua geração? Depois, procurar saber que relação terá com o plano eterno de Deus, que o próprio escritor talvez não compreendesse, mas que agora, para os que vivem na plenitude da revelação, da luz da revelação, se tornou claro. Ou seja, então, há muitas maravilhas, há muitas verdades escondidas no Antigo Testamento que o Novo revelou, que o Novo ainda há de nos revelar e que ainda possamos ter tantas outras revelações. Então são esses 5 princípios. Primeiro, a posição histórica do escritor. Segundo, a língua original em que o autor se expressou. Terceiro, o contexto da passagem. Quarto, a natureza da literatura. E quinto, as relações existentes com o seu futuro cumprimento. E, finalmente, vou me enveredar aqui para o final do nosso estudo, as línguas originais. Tá? Todo o Novo Testamento
se encontra em grego. Qualquer que tenha sido possível original de Mateus, Tiago e outros escritores neotestamentários. O Antigo Testamento foi escrito por homens que falaram e escreveram hebraico. Então, hebraico para o Antigo Testamento e grego para o Novo Testamento. O hebraico é a língua original do Antigo Testamento, exceto 6 capítulos. Daniel, capítulo 2, do 2, 4 e 7, 28, mais ou menos 3 de Esdras, capítulo 4, 8, 6, 18, 7, 12, 16, e um verso de Jeremias 10, 11. Todos estes capítulos se encontram em aramaico, língua irmã do hebraico. Se qualquer pessoa desejar ler toda a Bíblia no original, então deve aprender grego, hebraico e aramaico. Se você tem aí tempo de vida suficiente, faça isso. Grego, hebraico e aramaico. Aí você poderá ler toda a Bíblia no original. Bom, estado do texto hebraico. Durante mais de 2000 anos, os judeus tiveram o encargo de preservarem as escrituras sagradas. E devemos dizer que eles foram extremamente zelosos em conservar-lhes a pureza original. Nenhum esforço e sacrifício mesmo foram poupados para que o sagrado texto fosse mantido incorruptível. A isso deve-se adicionar que, por mais de uma vez, as escrituras sagradas estiveram em grande perigo. Antíoco Epifânio, cerca de 167 a.C., queimou todas as cópias de manuscritos que pôde encontrar. Durante o terrível cerco de Jerusalém pelos romanos, em 70, muitos outros foram também destruídos. Não obstante o zelo e cuidado na conservação e pureza do texto, admite-se que alguns erros tivessem sido cometidos na transcrição dos manuscritos antes da época de Esdras e seus escribas. Como se sabe, os manuscritos antigos eram copiados à mão, e não haveria cuidado que bastasse para evitar um ou outro erro. Todavia, podemos dizer que nenhum manuscrito clássico apresenta a pureza que nos dão os manuscritos sagrados. Sabemos que os manuscritos, depois de copiados, eram submetidos a uma revisão rigorosa para os escoimar de qualquer engano intencional. E o manuscrito completo mais antigo que possuímos da Bíblia hebraica data do ano 1000 a.C., mais ou menos. Mas alguns dos manuscritos que possuímos são do século IV da nossa era, escritos em grego. Existem alguns fragmentos de manuscritos em grego e hebraico datado do século II. Recentemente foi descoberto um manuscrito completo de Isaías em hebraico, cuja data está fixada entre 200 a.C. e 100, 200 a.C. e 100 a.C. Ou seja, os textos originais, né? Ou melhor, o estado do texto hebraico. O texto massorético moderno, com as suas muitíssimas e variadas citações e diferentes leituras, tudo isto posto à margem é uma indicação
da necessidade da crítica textual do Velho Testamento. Dois comentaristas aqui, S. Bayer e Franz Delitzsch, de tempo em tempo e por mais de 20 anos, publicaram em parte uma edição do texto massorético. Ginsburg é o autor de uma publicação completa do mesmo texto, e Kittel, por sua vez, publicou uma edição completa da Bíblia hebraica. As notas de rodapé que ele apresentou falam bastante do estado do antigo texto nas versões antigas e sobre as opiniões dos críticos modernos. Esta é a melhor edição da Bíblia hebraica para o estudo crítico. Então, também dispor de uma Bíblia no seu original é muito importante, né? Eu estou para receber aí hoje, essa semana ainda, uma Bíblia que eu pedi para uma amiga que mora na Alemanha, e eu estou lendo o Novo Testamento em inglês. Meu inglês é péssimo, e espero receber essa Bíblia em alemão e assim poder estudar o idioma alemão estudando a Bíblia. Então, se você tem também aí essa curiosidade, essa fome pelo conhecimento, faça isso, adquira uma Bíblia nesta língua original e busque outros meios para ajudar na interpretação. Os antigos hebreus escreviam sem vogais. Isso aqui é muito interessante. A estrutura da língua é muito interessante. E este era o texto usado nas sinagogas, em forma de rolos. Como eu disse momentos atrás, né? A Bíblia não se dividia em capítulos e versículos. Era escrita em forma de rolos. Mais ou menos no VI século, e o atual sistema de pontuação do texto, chamado de vogais, foi inventado pelos escribas massoretas, e as cópias das escrituras, desde essa época, vêm todas acompanhadas dessa pontuação. Ou seja, então, eu vou dizer assim que, gramaticalmente, os textos bíblicos foram passando por algumas mudanças, e de modo que nos ajuda a compreender melhor aquilo que lemos, né? As Bíblias hebraicas modernas seguem o sistema palestínico de pontuação, usando vogais ou pontos acima das letras, no centro e embaixo. No idioma alemão, aqueles dois tremas daqui são colocados sobre algumas vogais, são chamados de umlaut, né? Então, as Bíblias hebraicas elas trazem, provavelmente seja um outro nome, mas trazem assim acima das letras, no centro e embaixo. E o sistema babilônico era superlinear. A ausência de vogais deu margem a muita ambiguidade, e isso mesmo depois que o hebraico deixou de ser língua falada, e por isso mesmo foram inventados estes sinais. A Septuaginta oferece-nos bastante evidências de que o texto era lido e entendido de modos diferentes ao tempo em que foi feita, cerca de 280 a.C. Ou seja, então ainda termos assim a oportunidade de termos uma Bíblia na nossa própria língua é uma bênção de Deus,
porque se o texto original é escrito em hebraico, depois é traduzido para outros idiomas, temos a Septuaginta, Vulgata Latina, então quando chega para nós, já chega com um pouco distante daquilo que é o original. E isso exige realmente muito cuidado, né? Porque nós estamos caminhando na interpretação bíblica, nós estamos caminhando bem distante do seu texto original, né? Bom, finalmente, as divisões do Antigo Testamento. A divisão que os judeus fazem do Antigo Testamento compreende 3 partes. A lei, que compreende os 5 livros de Moisés, e esta parte sempre foi a mais altamente distinguida pelos judeus e considerada como fundamento da Bíblia. Então aí a lei. Segundo, os profetas, que compreende os primeiros profetas, Josué, Juízes, Samuel e Reis. E os 2 últimos profetas, Jeremias, Ezequiel, Isaías e os 12 profetas menores. E os escritos, hagiógrafos, compreendendo os livros poéticos, Salmos, Provérbios, Jó, e os 5 rolos, Cânticos, Ruth, Lamentações, Eclesiastes e Esté, Daniel, Esdras e Neemias. Então, quando a gente lê lá no Novo Testamento a lei e os profetas, a lei refere-se aos 5 livros de Moisés, né? Os profetas, Josué, Juízes, Samuel e Reis, e os 2 últimos profetas, Jeremias, ou melhor, e os últimos profetas, Jeremias, Ezequiel, Isaías e os 12 profetas menores. A maneira de contar os livros por parte dos judeus também nos oferece algumas diferenças. Contando Esdras e Neemias como um livro, e os 12 profetas como um também, faziam entre eles o seu cânon de 24 livros. Resumindo, Juízes e Ruth, Lamentações e Jeremias faziam 22 livros, justamente o número das letras do seu alfabeto. E o livro de Daniel, que se encontra na 3ª parte, portanto, entre os chamados escritos, não foi considerado, né, como pertencente a esta linha de compreensão, né? Então, tivemos aqui as principais divisões do Antigo Testamento, as línguas originais e o estado do texto hebraico, os princípios de interpretação, os 5 princípios de interpretação e a natureza do Antigo Testamento. Eu sei que a nossa aula ficou um pouquinho longa. Avançamos aqui em outros pontos para que possamos adiantar bastante o nosso assunto de apologética, de modo que possamos assim caminhar para outros assuntos e até para explorarmos aquilo que vem à frente dos nossos estudos. Queridos alunos, que Deus os abençoe de modo todo especial. Que sejamos assim apaixonados intérpretes, apaixonados, curiosos pelas verdades bíblicas, que sejamos sedentos pelas revelações que o Antigo Testamento ainda pode nos conceder, que o Novo Testamento revela para nós.
Que o Senhor Deus abençoe você como aluno nos seus estudos, no seu aprendizado, no seu serviço real junto à sua igreja, e que possamos sempre, sempre crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Que Deus os abençoe, um grande abraço e fique com Deus.